Meu nome é Cássia, né? Cássia Tapeti. Eu sou pedagoga, eu sou mãe, eu sou agente cultural, né? Eu trabalho aí na área artística por por vários nichos, né? Eu já brinquei ali um pouco na arte da poesia, do slam, né? Teatro também, o meu ponto forte é teatro. Trabalho com militâncias, né, sociais, afrodiaspóricas e ameríndias. Sou mulher casada, uma mulher de candomblé, né? Atualmente estou coordenando, né, a SUDARP, que é a Organização do Artesanato Piauiense aqui na cidade de Floriano, né? Mãe de duas crianças, também de candomblé. A minha primeira maternidade, ela foi muito desafiadora, muito curiosa, muito engraçada até de se contar, porque eu tive o Pietro do meu primeiro relacionamento, o primeiro mesmo, foi meu primeiro namorado, né? Me relacionei com o pai dele, tive um relacionamento aí de 3, 4 anos, e aí no finzinho do relacionamento, né? Assim que eu terminei, depois do término, é que eu descobri a gravidez, e aí, a saber, bem depois. Eu tive uma gravidez que hoje em dia chama de gravidez, se eu não estiver errada, né? E se tiver, me perdoe, utópica, se não me engano, é uma gravidez silenciosa. Então, assim, é uma gravidez que não há mudança no corpo, que não há sintomas, o beta-HCG, né, que é o hormônio da gravidez que é produzido, ele é mínimo. Então, foi uma gravidez silenciosa porque, assim, eu não senti nenhum sintoma de gravidez, né? Meu corpo não avisou, testes não acusaram. Quando eu descobri a gravidez do Pietro, eu estava com 8 meses de grávida. Ah, foi uma loucura, porque quando eu comecei a ouvir dos mais velhos, a minha avó principalmente, né? Esses mais velhos, eles são bem sabidos. E aí eu comecei a adoecer, fiz teste, que, né? Geralmente a primeira coisa que a gente faz é fazer um teste, né? Comecei a sentir inchaços, que eram sintomas, inclusive, da pré-eclâmpsia, né? Que eu tive das duas, né? As duas gravidezes que eu tive eclâmpsia. E aí a minha avó, sabida como é, ela começou a falar, olha, tu tá grávida. Eu não tô, eu fiz teste, eu não tô sentindo enjoo, eu não tô sentindo nada. Você tá grávida, você tá grávida. Faça uma ultrassom. E aí eu fiz uma ultrassom, tinha ido pra capital, né? Tinha ido pra Brasília, voltei. E aí a vovó me fez fazer esse teste e eu fiz esse teste. Quando eu recebi o resultado, quando o médico falou assim, você tá grávida de 36 semanas, eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? O primeiro pensamento foi, e agora? Porque uma mulher de 22 anos, grávida, sem preparo nenhum, e quando eu digo preparo, é preparo mesmo, psicológico, financeiro, social, porque eu tinha terminado o relacionamento, estava viajando, tinha voltado de viagem, então ia iniciar minha graduação. Aí eu fiquei, meu Deus, agora eu tenho outra pessoa para sustentar, eu tenho uma vida. Eu não tinha, com 8 meses de grávida, por exemplo, eu não tinha um vínculo afetivo, porque eu não sabia da existência dessa criança. E aí, graças a Deus, foi tudo muito rápido, né? Foi pedida ajuda ali, os familiares, os amigos, um deu um berço, outro deu uma bolsa, outro deu roupa. E aí, um mês depois, nasce o Pietro, né? E aí o Pietro foi um divisor de águas na minha vida em todos os sentidos, né? Com o Pietro, eu aprendi, por exemplo, a ter senso de responsabilidade mesmo, porque eu não tinha, né? Eu era do mundo. E aí, com ele, eu finquei raízes, né? Para falar a verdade. Comecei minha graduação e comecei a levar ele para. Inclusive, ele cresceu na universidade, né? Porque quando eu engravidei ele, passou pouco tempo, 2 anos depois, se não me engano, teve a pandemia. Então, ele era meu chaveirinho. Ele sempre foi meu chaveirinho. Aonde ele estivesse, eu estava. E aonde eu estava, ele estava também. É tanto que é curioso que eu nunca ouvi, durante toda a primeira infância do Pietro, eu nunca ouvi aquela frase, cadê teu filho, né? Que, infelizmente, as mulheres hoje ouvem muito, né? Não pergunta pro pai. Vê o pai na rua, não pergunta. Mas se vê a mãe sem o menino, pergunta. Não foi fácil, né? Porque, assim, o suporte financeiro de um pai é obrigação.
né? As pessoas costumam dizer, ah, o pai ajuda. Eu digo, não, ele não me ajuda. Quem me ajuda são meus amigos, quem me ajuda é meu irmão, quem me ajuda é minha mãe. Ele não ajuda, ele faz o papel dele, né? Mas um suporte financeiro patriarcal nunca é o suficiente para educar uma criança, né? Para criar construir um ser humano, construir um adulto. Porque a gente tem que entender que criar uma criança é construir um adulto. Então, quando você educa um pequenininho desse, você tem que saber quem é o adulto que você está tornando. E sem contar que é muito difícil, né, você ter saúde mental mesmo para suportar a barra de que é criar, né, um ser humano. Então, assim, embora o pai tenha dado esse apoio, né, financeiro e tal, que não é mais do que a obrigação dele, né, foi a mãe e foi eu, né, fui eu que estava com ele nas primeiras vezes que ele adoeceu, que eu levei para o hospital, as primeiras quedas, os primeiros gastos, as primeiras complicações, as primeiras birras, né? As primeiras vezes que eu tive que machucar ele para educar ele. Eu não digo nem bater, né? Aprender a dizer não mesmo pro filho e tal. Então, que foi totalmente diferente uma experiência agora, né, com uma figura paterna dentro de casa, no caso da Amina. Então, com o Pietro, realmente foi muito difícil, embora eu tivesse primos, tios, irmão ali do meu lado, mas a criança, ela acaba sentindo a necessidade de uma figura paterna, e aí eu não digo do homem, mas de uma figura paterna. Então, foi tão assim incrível na minha vida a existência dele, porque eu tinha um laboratório dentro de casa na minha graduação. Então, assim, foi muito bom, enquanto estudante de pedagogia, eu ter uma criança ali, e foi muito bom para eu, como mãe, ser uma estudante de pedagogia, porque eu acredito que se eu não estivesse na universidade, numa época concomitante da criação dele na primeira infância, talvez teria sido mais difícil para mim. E, inclusive, também muitas coisas que eu reconheço que eu possa ter errado, né, atos falhos, coisas pequenas mesmo na criação dele, eu consegui corrigir na criação dela. A Amina todas as gravidezes que eu tive foram todas absoluto cinema, né? A Amina já foi diferente, né? No primeiro atraso da menstruação eu já fiquei, pera lá, que eu não vou passar por isso de novo. Então, quando eu engravidei dela, quando atrasou a menstruação, eu fui fazer o teste, tô grávida. E eu, pois, pronto, agora eu vou poder me organizar. Porque da época do Pietro, eu não fiz pré-natal, eu não tomei injeção, eu não pude fazer nenhum acompanhamento, que com ela foi totalmente ao contrário. Então, com um mês de grávida, que eu descobri, né, a gravidez, eu já fui começar a pré-natal, já fui para a escolha de nome, né, montar enxoval. Então, eu pude viver o gostinho positivo, né, de todo aquele preparo, de toda aquela construção da maternidade, de comprar roupinha, né? Então, com ela foi... E tive também a figura paterna, o pai ali do lado. Então, foi bem mais fácil. Na época do Pietro, era muito complicado essa questão, por exemplo, eu não podia ir em festa. Então, eu só podia ir em sociais que era permitido criança. Porque eu tinha que levar ele. Com a presença do pai dela, já é diferente, porque eu consigo ser mãe e ser mulher, né? Porque se eu tenho um lugar para ir, eu tenho com quem deixar. Porque o pai está em casa. Então, se eu preciso sair com as amigas, inclusive, né, isso aconteceu muito já no finalzinho da minha graduação, eu ainda grávida com o Pietro. Foi uma ajuda que, inclusive, né, o meu atual companheiro me deu em relação ao Pietro. Eu pude passar pela gravidez, o final da gravidez dela, de forma tranquila, porque eu tinha ele do meu lado. Eu pude ter todo aquele processo de finalzinho de curso, encerramento de disciplina, produção de TCC, né, comemorações, tudo de forma tranquila, porque eu já tinha ele do meu lado, né? Então, com ele, hoje em dia, é mais fácil, né? Porque eu tenho alguém que consegue desempenhar, né? Repito, o papel que é dele mesmo, né? Puxando sardinha pro lado dele, não, que ele não tá fazendo mais do que a obrigação. Então, na época do Pietro, eu tinha um apoio, uma rede de apoio externa maior do que eu tenho hoje em dia, né? É fato, porque eu era uma mulher solteira e mãe solo, né? Que a gente não é nem muito bom usar esse termo, mãe solteira, porque mãe não é estado civil. Então, é mãe solo. Eu era uma mulher solteira e mãe solo. Hoje eu sou uma mulher casada e mãe, né? Não mãe solo. Então, as coisas para mim hoje estão mais fáceis no que diz respeito a eu, mulher, né?
porque eu consigo não ser só mãe. Eu tinha que ser mãe em tempo integral na época do Pietro. É muito complicado perguntar isso para uma mãe sem que haja uma romantização e tentando fugir de frases clichês, né? Mas nem toda mulher nasceu para ser mãe, né? Eu talvez não tenha nascido para ser mãe antes de ser, né? Talvez porque tem aquelas pessoas que elas já têm um instinto maternal. Nunca foram mães, mas elas são mães por excelência, né? E por existência mesmo. Antes de eu engravidar, eu não sentia essa vibe, né? Essa vontade, não. Depois do Pietro, eu entendi que eu precisava dele para me sentir viva, né? Então, assim, o Pietro o Pietro é o motivo da minha existência pós o nascimento dele, porque, para ser bem sincera, eu não sei como estaria a minha vida se eu não tivesse tido ele. É como eu disse, o Pietro, ele me deu raízes. Ele fincou raízes e me deu força, né, para eu continuar. E não, eu não digo nem em relação a eu ter tido algum tipo de problema no passado, não. É porque a gente não sabe do futuro, né? E aí eu tenho certeza que o Pietro foi aquela pessoa que me fincou, né, aqui, na Terra, neste momento. E a Amina, ela veio como se fosse para consolidar tudo aquilo que o Pietro me fez acreditar. Então, o Pietro foi imprescindível para a minha existência e a Amina é indispensável para a continuação dessa existência minha.